Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o mundo inteiro ficou em estado de alerta, principalmente os países da Europa, e com a Holanda não foi diferente. Tudo por conta do período no qual os nazistas perseguiam os judeus. Foram tristes momentos da história, no qual a Holanda ficou sob a ocupação dos nazistas, que foi no período de 1940 a 1945. E é nesse período que entra a curiosa história de 3 adolescentes que foram conhecidas por matarem nazistas. E esse conhecimento veio tudo porque elas seduziam e matavam os nazistas. Elas ficaram muito famosas por conta de um movimento que era conhecido como a Resistência Holandesa. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e pra quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Mas antes da gente ver essas adolescentes aí perversas, no qual seduziam e matavam os nazistas, eu quero te propor a me ajudar a bater minha metinha de 30 likes, dá pra você me ajudar nisso? Olha, hoje eu tô de péssimo humor. E também, é claro, se inscrever no meu canal. Então se inscreve aí no meu canal, dá essa forcinha aí. Uma vez que você se inscreveu, você vai ficar sabendo de todas as novidades que acontecem no meu canal. Porque é só nesse canal que você vai encontrar curiosidades, entretenimento e, por fim, você vai encontrar o melhor achado de todos. O achado que eu estou falando sou eu. Gostei. O apresentador de canal de curiosidades mais bonito do YouTube. E quem de fato questionar isso é porque é clubista. Você precisa mesmo de um médico. Um outro aviso também muito importante vai para aquela galera que sonha em viver de YouTube. Talvez isso é seu sonho, tá ali no seu subconsciente e você nem sabe disso. Fazer vídeo pro YouTube é da hora, é legal pra caramba. E o que eu posso dizer pra você é que não tem nenhum segredo. Tudo é técnica. Se você seguir as técnicas, meu amigo, você vai muito longe. Sendo assim, qualquer um pode fazer vídeo para o YouTube. Basta você ter comprometimento e dedicação. E nesse vídeo aqui eu mostro com mais detalhes como que eu ganho dinheiro com o YouTube, como eu consigo viver de YouTube. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu tô fazendo um vídeo e eu posso esbarrar para uma pessoa que sonha em viver de YouTube, sonha em fazer vídeos. E com esse simples vídeo aqui eu posso te mostrar um norte por onde começar, aí você já não fica tão perdido assim. Por isso, link na descrição, só vai meu parceiro. Recados dados, então solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Eu Bertolini. Henny Stert e as irmãs Truus, elas eram adolescentes quando os nazistas ocuparam a Holanda. Porém, o que muitos não sabiam em relação a essas 3 adolescentes é que elas iriam se tornar o símbolo da resistência holandesa, pois essas 3 adolescentes holandesas foram nada mais nada menos que combatentes da resistência holandesa. Essas adolescentes eram conhecidas por seduzirem e matarem nazistas. Os assassinatos aconteciam na arte no qual as mulheres eram peritas. Aliás, são peritas até hoje. Estou falando da arte da sedução. Mulheres do meu Brasil, vocês são todas maravilhosas. Eu amo todos vocês. Gado. Mas estou falando da sedução das 3 adolescentes holandesas. Quando eu falo que essas combatentes de fato eram adolescentes, é porque era mesmo. E se liga nas idades de cada uma delas. Honey tinha 19 anos. Tá certo que a Honey nos tempos de hoje não seria adolescente, mas para os mods daquela época ela se enquadrou como adolescente sim. Talvez uma adolescente em fase de transição, quase virando uma mulher. Sendo assim, deixando de escutar BTS para matar nazistas. Já as irmãs Truus e Friede, uma tinha 16 anos e a outra 14 anos. Realmente bem novinhas para uma missão de combatentes. Um fato curioso em relação à mãe das 2 irmãs era que ela incentivava suas filhas a fazerem bonecas para as crianças que estavam sofrendo na Guerra Civil da Espanha. Mas o que se sabe é que o lance de fazer bonequinha não era muito a praia delas não. Tanto é que não demoraria muito tempo para elas se tornarem assassinas de nazistas. Quando os alemães botavam a cabecinha de bobeira ali, meu amigo, as meninas sem nenhum remorso mandavam eles para outro plano, com uma passagem só de ida, é claro. A Honey, que era a mais velha, tinha planos de ser advogada, mas ela teve o seu plano interrompido. Ela decidiu se reunir com a resistência holandesa e eu vou te explicar o porquê. Ela acabou abandonando a faculdade de Direito por força maior. Tudo por conta que nessa faculdade ela tinha que fazer um tipo de juramento. Os estudantes daquela faculdade na época tinham que jurar lealdade para os nazistas. Mas Honey não gostou muito dessa ideia. E por esse simples fato de ela recusar lealdade aos alemães, ela teve que abandonar uma faculdade por motivos justos. E por esse motivo ela teve que abandonar a faculdade. Ela falou, eu não vou jurar nada para vocês aí não. A Holanda ficou sob a ocupação nazista no período de 1940 a 1945. Mas durante toda essa ocupação nazista, todas as pessoas que moravam ali na Holanda e eram pró-nazistas, que eram conhecidas também como colaboradores dos nazistas, que aqui no Brasil é conhecido como o X9, esses X9s passaram a sofrer na mão dessas adolescentes, uma vez que essas meninas ficaram bastante conhecidas por usar uma técnica aí meio que mirabolante.
elas atraíam os colaboradores nazistas até uma floresta e assim que eles chegavam na floresta, as adolescentes os executavam. Então basicamente era isso, as adolescentes atraíam e seduziam esses caras ficavam gamadão, quando chegavam na floresta eles perdiam um grandão. Mas é claro que esse processo todo, até as meninas se tornarem assassinas de nazistas, de fato não aconteceu de um dia para o outro, uma vez que no começo da ocupação nazista na Holanda, essas adolescentes passaram a desempenhar pequenas tarefas ali no grupo. Vale destacar que a resistência holandesa era totalmente clandestina e a divulgação dessa resistência holandesa era feita por panfletos. E quem que entregava esses panfletos? As 3 adolescentes. Então panfletos e cartazes eram distribuídos em todas as resistências por conta dessas 3 adolescentes. Mas na verdade mesmo, essas meninas devem ter passado por poucas e boas até provar totalmente o seu valor. Até elas provarem totalmente os valores de cada uma delas, elas devem ter passado por poucas e boas. E por um simples motivo, pois naquela época todos acreditavam que guerra era coisa de homem. Só homem poderia participar das guerras. E por esse simples fato, acredito que não foi uma missão muito fácil para elas provarem os seus valores. O machismo deveria rolar com força naquela época. Eu quero deixar bem claro que a resistência holandesa era basicamente formada por homens. As mulheres ficavam mais no panfletinho ali e cartazes, somente isso. Uma guerra de homens, onde, segundo eles, só entraria, claro, para entregar panfletos e cartazes. Não existia outras tarefas a não ser essa. Mas a resistência holandesa começou a notar algo diferente nessas 3 adolescentes, ao ponto de chamar a atenção como ninguém mais, ninguém menos, como o comandante ali daquele lugar. Elas chamaram a atenção do comandante da resistência holandesa. Ele percebeu que essas meninas eram corajosas e muito determinadas. O comandante Frans van der Hiel de fato viu que aquelas meninas eram sim diferentes e com grande potencial. E o comandante, assim que viu todas essas qualidades, acabou chamando elas ali para participar do movimento. Aí, tu tem alguma dúvida do potencial dessas meninas aí, ó? O próprio comandante chamou as meninas pro movimento ali, ó. Mas se um dia essas adolescentes eram meigas e também sensíveis, com o início da ocupação nazista na Holanda, a guerra acabou transformando essas meninas em corajosas e também destemidas. E a partir desse momento, de fato, as irmãs foram incorporadas na célula da resistência holandesa, que na época era composta por somente 7 pessoas, mas que veio a crescer em 1943 com a chegada da estudante de advocacia. E essas meninas tinham uma tarefa um pouco diferente das demais. Elas trabalhavam basicamente como uma unidade independente. Mesmo tendo uma hierarquia, elas tinham uma tarefa um pouco independente, um pouco diferente das demais. E o legal dessa história foram que essas mulheres pegaram nas armas. Não existia mulher armada naquela época, somente essas 3 adolescentes. Portanto, se um traidor nazista meio que entrasse na frente delas, muito provavelmente era a morte na certa, pois vale lembrar que tinha muita gente na Holanda que era meio que simpatizante do pró-nazismo. E como eu tinha dito antes, essas pessoas eram conhecidas como os colaboradores. Aqui no Rio de Janeiro, X9. E conforme as meninas iam meio que ganhando confiança com a galera ali da resistência holandesa, o percurso natural disso tudo aí é que elas ganhassem mais tarefa para serem executadas. E não demorou muito para que os papéis delas fossem mais ativos ainda, que de fato é colocar elas na linha de frente ali. Muitas das vezes elas foram pegas sabotando pontes e também ferrovias, no intuito de dificultar a logística dos nazistas. Mas aí, na moral mesmo, meu parceiro, o que elas queriam mesmo era atirarem nos nazistas, pois era muito sangue nos olhos que essas adolescentes tinham. Porém, as adolescentes, na grande parte das missões, era de focarem basicamente nos traidores nativos mesmo, lá nos colaboradores. Por falar em sangue nos olhos, manda esse vídeo pra uma menina responsa no qual é muito forte. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Eu acredito que ela vai gostar de ver a história dessas 3 adolescentes aí. E pra você entender melhor a importância dessas 3 adolescentes lá em combater os colaboradores nazistas, era o simples fato que os traidores, que eles poderiam colocar em risco todos os planos da resistência holandesa. Veja um exemplo, você cria todo um plano arquitetônico ali, aí vem um colaborador X9 e olha ali que você está matutando umas ideias ali para combater os nazistas, e esses X9s vão para lá e fazem o quê? Entrega todos os planos que os caras tinham para os nazistas. Então basicamente a função das adolescentes, que era nada mais e nada menos de identificar esses nazistas, esses simpatizantes nazistas, que era uma tarefa nada fácil. Porém, parabéns para essas meninas aí que faziam esse papel. Por esse motivo, a célula no qual essas 3 adolescentes pertenciam tinha como missão principal se encarregar dos colaboradores nazistas. A primeira morte veio quando o Fred viu uma mulher fazendo umas coisas ali meio que suspeita. E a pequena adolescente, ao olhar essa atitude meio que suspeita da mulher, ela não pensou 2 vezes, ela acabou executando essa mulher. E essa mulher que morreu, supostamente tinha uma lista de judeus. E essa lista seria entregue para os nazistas. E essa lista nunca chegou nos serviços de inteligência dos nazistas. Quando essa morte aconteceu, as irmãs choraram muito.
Não deu para segurar o choro, pois tratava-se da primeira morte, uma vez que isso foi um acontecimento muito trágico. Era um adolescente que tinha matado uma mulher. As 3 adolescentes basicamente agiam da mesma forma. Elas costumavam ir em bares e também em restaurantes, onde a primeira fase era basicamente agir como espiãs, ir atrás de informações. E quando elas encontravam um traidor, elas o seduziam e levavam eles para uma floresta. E quando eles chegavam na floresta, os homens ficavam todo bobinhos e animadinhos, achando que iria se dar bem ali com a parada toda. Mas o que eles não sabiam de fato é que ali eles seriam executados, e executados a sangue frio. Como as meninas eram bastante bonitas e também bastante atraentes, aí você sabe como é, né? Nós homens somos bicho bobo pra tal de rabo de saia. Nós homens menos eu, é claro. Eu sou bem mais controlado. Aham, sei. A estudante de advocacia era conhecida pelo seu lindo cabelo ruivo. Aquele cabelo era muito lindo e chamava bastante atenção, porque era muito fácil identificar ela. Ó, tem uma menina de cabelo ruivo ali, ó, que é contra vocês aí, nazistas. E foi isso que aconteceu. Ela foi capturada pelos nazistas, e acredita-se que o simples fato de ter um cabelo ruivo ajudou bastante na identificação. Mas o ruim disso tudo é que ela não só foi capturada, ela também foi executada pelos nazistas, no dia 17 de abril de 1945. E o mais triste dessa história é que ela só tinha 24 anos. Ela entrou para a resistência com 19, ficou ali um bom tempo, mas acabou sendo capturada e morta pelos nazistas. Essa estudante de direito que acabou sendo executada pelos nazistas, acabou se tornando um ícone nacional da resistência das mulheres. E depois desse triste episódio, acredita-se que aproximadamente 3/4 da população judias foram mortos durante a ocupação nazista na Holanda. Mais uma vez, a ocupação nazista ficou na Holanda de 1940 a 1945. E quando essa ocupação acabou, no pós-guerra, a Truus Overton trabalhou como artista. Ela costumava fazer pinturas inspiradas na Segunda Guerra Mundial ali, na época que ela era espiã. Vale lembrar que foram bons anos que ela serviu ali para a resistência holandesa. Truus morreu em 2016. Já sua irmã Fred passou a enfrentar severos traumas de guerra. O pós-guerra meio que acabou traumatizando ela. Mas mesmo assim, ela casou e também teve filhos. Fred faleceu em 2018. O fato curioso dessas 3 adolescentes que seduziam e matavam os nazistas é que elas jamais nunca revelaram os números de nazistas nos quais elas mataram. Sendo assim, não tem nem como criar uma estimativa de quantos nazistas foram mortos por essas 3 adolescentes. Mas o que vai ficar mesmo na história é que durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente ali na ocupação nazista na Holanda, é que essas 3 adolescentes foram lembradas por ser meninas corajosas demais, num período no qual somente os homens lutavam na guerra, que foram lembradas também por usarem técnicas de seduções para atrair os nazistas ali e executá-los. Assim que os homens eram atraídos para a floresta, ali mesmo eles morriam. Todos eles eram executados por essas adolescentes a sangue frio. Vou ficando por aqui, mas comenta aqui se você gosta de assuntos relacionados à guerra, mais precisamente a Segunda Guerra Mundial. Eu quero saber também aqui, me diz aí se você já conhecia a história dessas 3 adolescentes que matavam nazistas, essas adolescentes que tinham muito sangue nos olhos. Deixa aqui nos comentários. E uma outra coisa também é que se você chegou até aqui é porque realmente você gostou muito desse vídeo. Por esse simples motivo vai ficar fácil para eu te pedir algo. Algo bastante simples, que é você me ajudar a bater minha meta de 30 likes. E também se inscrever no meu canal, é claro. Então deixa seu like, se inscreve no meu canal. E você fazendo essas 2 ações, a única coisa que eu te peço é: seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolini.